Vamos continuar a nossa análise do Evangelho de Mateus, estudando ou continuando o nosso estudo do texto de Mateus capítulo 6, versos de 9 a 15. Nós estamos aqui no Sermão do Monte, nós já vimos isso, estamos nessa parte do capítulo 5, do Evangelho de Mateus, que trata do primeiro discurso do Senhor Jesus Cristo. E a sessão que nós estamos estudando é a sessão do Sermão do Monte, que contém essas seguintes subdivisões que você vê aí na sua tela. E nós estamos mais especificamente neste ponto aqui, no ponto D, onde o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito da religião do seu povo. Ele fez um longo comentário a respeito da sua relação com a lei e, portanto, da relação dos seus discípulos com a lei, e agora ele vai tratar a respeito da religião dos seus discípulos. E quando eu falo da religião, eu me refiro ao modo como os seus discípulos iriam se relacionar com Deus de maneira religiosa, de maneira cultica, como devem ser as práticas religiosas dos seus discípulos na nova comunidade que o Senhor Jesus Cristo estava criando, a comunidade do reino de Deus. O texto começa no versículo 1, o Senhor Jesus estabelecendo aqui o princípio geral. O Senhor Jesus Cristo está falando aqui a respeito da vossa justiça, que é isso que eu mencionei a vocês. Lembre-se que o Sermão do Monte trata muito dessa questão da justiça. E por justiça, o que o Senhor Jesus Cristo está mencionando é o correto relacionamento com Deus. Então, Jesus já havia passado essa nova forma de se relacionar com Deus à luz da sua vinda, e agora ele vai fazer um alerta: guardem-se de exercer a vossa justiça, a vossa religião, a vossa conduta diante de Deus, guardem de exercer a sua religião diante dos homens. Então, o que o Senhor Jesus Cristo vai trabalhar aqui é que os seus discípulos evitassem a religião hipócrita, a religião interessada em satisfazer as expectativas e os desejos dos homens. E então o Senhor Jesus Cristo fala que a religião deve ser feita diante do Pai Celeste para que nós tenhamos o galardão dele. Então, a partir daí, o Senhor Jesus vai dar três situações, três casos, três atos religiosos que servem de exemplo para esse princípio que Jesus está ensinando. Os casos são a caridade, a oração e o jejum, que eram três dos principais atos de piedade dos judeus. Três dos principais atos que os judeus gostavam de utilizar para exibir a sua vida piedosa. Então Jesus começa tratando aqui da caridade, e lembre-se que eu expliquei a vocês que em cada um destes exemplos o Senhor Jesus segue um padrão. Ele começa aqui mencionando qual é o caso, no caso dar esmola, ele depois fala do que não se deve fazer. Depois ele fala aqui do resultado daqueles que fazem dessa forma que não se deve fazer. Ele então começa um tu, porém, e então diz o que se deve fazer, e por fim qual a recompensa, qual o resultado de se fazer como Jesus está ensinando. Então Jesus começa tratando da caridade. Ele diz que a caridade, quando você for fazer uma obra de caridade, você não deve chamar a atenção das pessoas para essa obra, pois quem faz isso são os hipócritas. Jesus então estabelece a categoria dos hipócritas, que são as pessoas que utilizam a religião para enganar os outros e enganar a si mesmos. Eles utilizam a religião, eles praticam atos religiosos para agradar as pessoas
e agradar a si mesmo, para terem alguma espécie de recompensa naquilo que as pessoas estão vendo. Por isso que Jesus então diz que aqueles que fazem isso já receberam a recompensa. Se a sua religião ela tem o propósito de receber a recompensa das outras pessoas, você já recebeu a sua recompensa. Jesus então orienta que a prática da caridade deve ser feita com discrição. Lembre-se que Jesus está trabalhando com figuras aqui. Quando ele diz que a tua mão esquerda ignore o que a tua mão direita faz, o que Jesus está dizendo é que você deve se esforçar, trabalhar para que o seu ato de caridade seja discreto. Isso não significa dizer que você nunca possa exercer um ato de caridade publicamente, mas que o seu esforço, a sua dedicação, a sua intenção não é a atenção das pessoas, mas a atenção de Deus. E que por isso o resultado é que o Pai que vê em secreto te recompensará. Então, esse é o ensino do Senhor Jesus Cristo. O segundo caso é o caso da oração. Jesus segue o mesmo padrão, mencionando o caso e quando orardes. Depois ele diz o que eles não deveriam fazer. Eles não deveriam ser como essa classe dos hipócritas, porque os hipócritas, os religiosos hipócritas, são pessoas que se esforçam, que praticam a sua religião em ambientes e em um formato que seja visto pelos homens. Então, o Senhor Jesus Cristo está falando de pessoas que iam para cantos públicos orar para atrair a atenção das pessoas, atrair a admiração. Jesus então menciona que eles já receberam a recompensa. Se eles oram para atrair a admiração das pessoas, se essa é a recompensa deles, então eles já receberam a recompensa. Jesus então menciona, tu, porém, quando orares, e então o Senhor Jesus vai ensinar também o princípio da discrição. Note que ele fala de porta fechada, ele fala de algo secreto e ele fala de entrar no quarto. O princípio aqui é o mesmo. Você deve procurar a discrição na sua oração, para que aquilo exiba que o seu desejo é a atenção de Deus. A discrição é o melhor remédio para a hipocrisia. Quanto mais discreto for o seu ato religioso, menos hipócrita você será. Ok? Mais uma vez, isso não significa dizer que você não possa orar publicamente. Porém, na sua oração pública, a sua intenção também não é atrair a atenção das pessoas. A sua intenção é atrair a atenção de Deus. O Senhor Jesus também menciona um outro caso dentro da oração, e a gente sabe que ele não muda de assunto porque ele continua falando aqui a respeito de oração, mas ele modifica um pouco o padrão, porque ele diz não usem de vãs repetições. Então, Jesus agora vai trabalhar uma outra prática que os judeus imitavam dos gentios, que era a prática de fazer repetições, que era a prática de usar repetições sem sentido nas orações. Então, os gentios faziam isso porque achavam que aquilo era o que iria atrair a atenção de Deus. Jesus diz que não, Deus não precisa de técnicas humanas para ser atraído. Deus sabe da nossa necessidade. Portanto, se Deus sabe da nossa necessidade, nós não precisamos orar como os gentios. E então surge a pergunta, como então nós devemos orar? E isso nos leva para um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento,
que é chamado a oração do Pai Nosso, ok? Aqui você tem a oração do Pai Nosso, do versículo 9 até o versículo 13. Duas coisas eu quero dizer para vocês antes de nós estudarmos o texto propriamente dito. Em primeiro lugar, é muito famoso, é do conhecimento de todos nós, que a oração do Pai Nosso hoje é comumente tratado como uma reza. Como se o Senhor Jesus Cristo, ao dar essa oração, ele estava intencionando que nós repetíssemos essa oração como uma reza. Porém, há dois elementos, há duas informações que corrigem essa prática. Em primeiro lugar, quando o Senhor Jesus Cristo diz, vós orareis assim, o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo é nos dando um modelo de oração que faz um contraponto ao modelo de oração dos gentios. Os gentios têm um modelo de oração que é utilizando vãs repetições, porque supõe que aquilo vai atrair a benevolência de Deus. Jesus, então, vai dar um modelo de oração que reflete aquilo que Jesus acabou de mencionar, o fato de Deus já saber o que nós precisamos antes que nós saibamos. Então, o princípio que Jesus está tratando aqui é o princípio da soberania de Deus. Deus, ele é onisciente e onipotente. Deus conhece nossas necessidades e Deus tem poder de suprir as nossas necessidades. Então, como deve ser uma oração que reflete a soberania de Deus? Qual é o modelo de oração que reflete a soberania de Deus? Então, Jesus aqui está dando um modelo de oração. Então, uma melhor tradução aqui seria a seguinte: portanto, orem deste modo, ok? Não com vãs repetições, mas deste modo. E a segunda informação que contradiz a ideia de utilizar o Pai Nosso como uma reza é o fato de que quando o Senhor Jesus Cristo diz, vós orareis assim, essa palavrinha assim, ela está enfatizando o modo e não o conteúdo. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo, vós orareis isto. Por que Jesus não diz, orem isto? Porque Jesus quer justamente que os seus discípulos não façam repetições em suas orações. Então, o Senhor Jesus Cristo está aqui preocupado com o formato, com o modelo de oração e não necessariamente com o conteúdo da oração. Jesus, então, está aqui preocupado não que você repita essas palavras que ele vai dizer, mas que essas palavras que ele vai dizer sirvam de modelo para as orações que nós iremos fazer. Ok? O outro elemento que eu gostaria, desse texto que eu gostaria de mencionar, antes de começarmos a analisar a oração do Pai Nosso, é quanto a este finalzinho aqui, que diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é um texto que não se encontra nos principais manuscritos do Novo Testamento e provavelmente ele é uma adição posterior ao texto original, ok? Isso daqui é estudado em uma matériazinha chamada crítica textual, que você pode buscar se aprofundar
Pois essa matéria, é aquela área do conhecimento humano que compara os manuscritos do Novo Testamento para nos informar, então, quais são os textos que refletem o texto original, o texto escrito por Mateus, no caso. E essa partezinha aqui, ela é tida pela grande maioria dos estudiosos como sendo uma adição posterior. E por isso nós vamos deixar de lado, ok? Então vamos aqui, irmãos, analisar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela pode se dividir em duas partes. A primeira parte é a do versículo 9 e versículo 10. E essa parte, nós temos aqui o tema da adoração, certo? Você tem aqui Jesus tratando sobre adoração, a oração contendo adoração. É uma parte voltada para Deus, mas de exaltação a Deus. E a segunda parte é essa daqui, que é a parte de petição. Então, aqui é a parte de um reconhecimento da nossa humildade diante de Deus, e aqui é a parte de reconhecimento da nossa necessidade diante de Deus. Então, você tem a primeira parte, que reflete a nossa exaltação a Deus, e em segundo lugar, que reflete as nossas necessidades diante de Deus. E que essas duas partes juntas, elas servem para refletir o reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Deus sabe do que a gente precisa antes que a gente peça. Deus conhece nossas necessidades e Ele tem poder para suprir nossas necessidades. Portanto, como nós devemos nos achegar diante de Deus? O Senhor Jesus Cristo começa no versículo 9 e 10 dizendo que nós devemos nos achegar diante de Deus em adoração, em reconhecimento de quem Ele é. A oração do Pai Nosso começa com Jesus dizendo: vocês orem assim, Pai Nosso. Jesus começa nos orientando a reconhecer que Deus é Pai. E é interessante, irmãos, que não é uma forma, eu pelo menos aqui de cabeça não me lembro do Antigo Testamento, do povo se dirigindo a Deus como Pai, certo? Como orações voltadas a Deus como Pai. Mas agora o Senhor Jesus Cristo não só vai se dirigir a Deus como Pai, mas ele vai fazer com que os seus discípulos também se dirijam a Deus como Pai. Então, isso reflete a consciência de Jesus de que aquela comunidade do reino que ele estava formando era uma comunidade que deveria ter um relacionamento familiar com Deus. Deus é o Pai de Israel. Deus é chamado de Pai no Antigo Testamento. Mas agora nós devemos chamar Deus de Pai em nossas orações. As nossas orações devem reconhecer o Abba na língua hebraica, que é o Pai ou o meu Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo vai falar aqui, ou vai nos orientar a nos dirigir a Deus como Pai. E note que ele fala Pai Nosso. Perceba que aqui você tem um plural. Isso, portanto, nos indica que Jesus está tratando da oração no contexto da comunidade. Aqui Jesus está tratando as pessoas que estão lhe ouvindo como o seu povo, a sua comunidade, a comunidade do reino, aquele povo que depois iria ser chamado de a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o seu povo deve reconhecer Deus como o seu Pai. E então a exaltação continua mencionando
que o Pai está nos céus, que o Pai do povo de Deus, ele está nos céus. Portanto, a pessoa para quem nós nos dirigimos não é outro homem, não é alguém da terra, mas é o Pai que está nos céus. Jesus aqui, ao colocar Deus como sendo o Pai nosso que está nos céus, ele está, então, querendo que nós enfatizemos 3 aspectos aqui do nosso Pai. Deus é exaltado pelo menos de 3 formas, quando nós dizemos Pai nosso que está nos céus. Primeiro, Deus é exaltado como uma pessoa. Deus é o Pai nosso, portanto, ele é uma pessoa. Deus é um ser pessoal. Em segundo lugar, Deus é um ser atencioso, porque ele está nos céus, mas ele está nos ouvindo. Deus está atento às nossas preces. E em terceiro lugar, Deus é um ser, Deus é um Pai que se relaciona com o seu povo, que se revela e se relaciona. Ele se revela dos céus até nós. Então, a oração do Pai Nosso começa com o reconhecimento da soberania e do amor, da bondade daquele que é o nosso Pai. Agora, qual deve ser a nossa atitude diante deste Pai? O Senhor Jesus Cristo diz: santificado seja o seu nome. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer quando fala santificado seja o teu nome? O nome de Deus, irmãos, é aquilo que reflete o caráter de Deus, ok? O nome de Deus é quem Deus é. Então, nosso nome é quem nós somos. Se eu perguntar a você quem você é, você vai responder: eu sou o fulano. Se você me perguntar, eu respondo: eu sou Antônio Neto. Então, o meu nome é o resumo, é a definição de quem eu sou. Agora, no período bíblico, o nome refletia muito mais do que a identidade, mas falava a respeito do caráter de Deus. Então, quando o texto diz santificado seja o teu nome, o texto está falando, o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito de quem Deus é, que quem Deus é precisa ser santificado. E o contexto de santificado, irmãos, é o contexto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, aquilo que era santificado era aquilo que era tratado com maior honra. Então, aquilo que era santificado não poderia se misturar com as outras coisas. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos reconhecer em nossa oração que Deus precisa ser tratado com a maior honra, que a nossa vida, que os seres humanos, que todos nós reconheçamos que Deus é o ser que merece a maior honra, que Deus é o ser que é merecedor de toda a honra, que ele está acima de tudo, ele não se mistura com nada, ele não é parecido com este mundo, ele não é maculado por este mundo, ele não é parte deste mundo. Ele está acima de todos, ele é diferente de todos, ele está além de todos nós. E que por isso o seu nome não pode ser desprezado, mas o seu nome deve ser santificado, elevado à mais alta honra. Então, o Senhor Jesus Cristo está aqui nos chamando para a humildade na oração. A oração deve ser um momento de reconhecimento da grandeza de Deus, reconhecimento
de que Deus está além de nós, está fora deste mundo e que, portanto, quem Deus é o faz digno de receber a nossa adoração e a nossa honra. Então, esse é o primeiro ato de adoração. O segundo ato é quando nós clamamos, venha o teu reino. Orar para Deus, para que o reino de Deus venha, irmãos. Isso tanto, a gente precisa entender o reino de Deus dentro do contexto do Evangelho de Mateus, ok? Lembre-se que Mateus já havia nos avisado que Jesus havia dito que o reino de Deus chegou. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz que a gente precisa orar para que o seu reino venha, isso tem que estar dentro do ensino de Jesus de que o reino de Deus já havia chegado. Então, o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer com venha o teu reino? Eu entendo que dentro da oração para que o reino de Deus venha, nós temos aqui dois aspectos que dentro do pacote de venha o teu reino, você tem dois aspectos que são inseparáveis. O primeiro aspecto é o aspecto de que o reino de Deus seja reconhecido, que as pessoas reconheçam o reino de Deus. É o que Jesus vai falar mais para frente quando diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Então, nós precisamos buscar o reconhecimento do reino de Deus, que o reino de Deus seja reconhecido nesta era. Porém, um tema que ainda não foi trabalhado até aqui, pelo menos não com detalhes, já aqui nas bem-aventuranças ele foi trabalhado, mas ainda não com detalhes, é o tema da consumação do reino. Nós precisamos orar pela vinda do reino. E eu penso que esse é talvez o principal aspecto aqui. Por quê? Por que eu digo isso? Carson, no seu comentário, ele menciona que essa oração de Jesus, os versículos 9 e 10, ela tem um referente histórico de orações que eram feitas nas sinagogas. E ele menciona uma dessas orações, e essa oração diz o seguinte: exaltado e santificado seja o vosso grande nome no mundo que criou, de acordo com sua vontade, que ele deixe seu reino governar logo a vida de toda a casa de Israel, durante a vida desta e nos dias dela, e a isso dizemos amém. Ou seja, a oração pelo reino de Deus era a esperança de Israel. Israel ansiava pela chegada do rei e do Messias. Jesus então está dizendo que nós devemos continuar mantendo essa esperança. A nossa oração precisa refletir a nossa esperança futura, de que a nossa salvação vem de Deus e que ela vem com o reino de Deus, ok? E, por fim, essa parte de adoração, de exaltação, fala, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que vontade é essa que Jesus está falando aqui? Irmãos, você tem aqui duas possibilidades. Ou essa vontade está se referindo à vontade moral, legal, que as pessoas cumpram os mandamentos de Deus, tanto na terra quanto no céu, ou então Jesus está falando da vontade de Deus quanto à consumação dos eventos. Venha o teu reino, mas faça-se a tua vontade. Que o teu reino venha segundo a tua vontade. Que o Senhor, então, que seja a tua vontade, que o reino venha para a terra como ele é no céu, ok? Então, existem essas duas possibilidades. Agora,
essas duas possibilidades elas não são excludentes. Como eu comentei com vocês, venha o teu reino tanto se refere ao reconhecimento da chegada do reino, quanto à consumação do reino. Assim também eu penso quanto a essa vontade. A vontade de Deus engloba não apenas a vontade moral que deve ser obedecida, a vontade do reino que deve ser buscada, o seu reino e a sua justiça e a sua vontade, como também isso engloba também a consumação do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo está aqui nos incentivando a orar e exaltar a Deus, certo? Para que a sua vontade seja reconhecida e a sua vontade seja realizada. Então, essas três petições, irmãos, para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino de Deus venha e para que se faça a vontade de Deus, elas são petições de humildade. Elas são petições de alguém que está humilhado diante de Deus. Alguém que está reconhecendo a soberania de Deus. Alguém que está colocando o desejo, as necessidades, digamos assim, de Deus, como antes das suas próprias necessidades. Então, isso daqui é adoração, é exaltação. E a nossa oração deve refletir a nossa exaltação a Deus, ok? E a grande lição que nós podemos tirar aqui, irmãos, é que a oração, ela é um reconhecimento dos planos de Deus, do desejo de Deus, da vontade de Deus, da glória de Deus, da honra de Deus. Oração, na perspectiva cristã, não é uma técnica para se adquirir alguma coisa de Deus. O Senhor Jesus Cristo recrimina isso. Ele diz que os gentios é que utilizam técnicas para que se consiga algo de Deus. Jesus então está dizendo que a oração não é uma técnica para que você consiga algo de Deus. A oração é um reconhecimento da grandeza, da exaltação de Deus. Que, em primeiro lugar, a nossa oração deve ser um reflexo de que Deus é o centro e não nós. Então, infelizmente, irmãos, as nossas igrejas hoje em dia estão permeadas de orações pagãs. Nós mesmos precisamos tomar cuidado para que as nossas orações não sejam pagãs. Como se estivéssemos supondo que a oração é um meio que Deus estabeleceu para convencê-lo a nos dar o que nós queremos ou precisamos. Não. A oração é, em primeiro lugar, o meio estabelecido por Deus para exaltá-lo, para reconhecermos que Ele é soberano, que Ele é digno de toda a glória e não nós, ok? Vamos dar uma paradinha por aqui. Na próxima aula, então, a gente continua até o versículo 15, ok? Então, fique com Deus e até lá.